O Diálogo Nacional convidou hoje o professor Sabetay Calderoni. Já esteve conosco e é um especialista num tema do momento e do futuro, ou seja, sustentabilidade na prática e as soluções para o caso brasileiro. Que bom, professor, revê-lo novamente para conversarmos sobre esse tema relevante. Doutor Rui, é uma imensa honra voltar ao programa Diálogo Nacional. Muito obrigado pelo convite. Nós é que temos que agradecer. Mas o doutor Sabetay Calderoni, só rememorando, ele é doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo. Tem cursos de pós-graduação na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos e em Portugal. É bacharelado em Economia e em Direito pela Universidade de São Paulo, ambos. E urbanista, pós-graduado pela Universidade de Edimburgo. Ele é responsável pela elaboração de projetos no meio ambiente, energia, estudos socioeconômicos, dirigidos a organizações internacionais, entidades públicas e empresas no Brasil e no exterior. O Dr. Sabetay foi premiado pela Assembleia Legislativa aqui de São Paulo por sua atuação na implantação de cidades sustentáveis. Ele preside o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, o IBRADES, e autor de mais de 2 dezenas de publicações, inclusive o precioso livro Os Bilhões Perdidos no Lixo. Dr. Sabetay, antes de nós entrarmos no tema da sustentabilidade na prática, vamos rever para o telespectador, para o internauta, o que são cidades sustentáveis? Cidades sustentáveis são aquelas que fazem com que a população possa desfrutar de melhores condições de atendimento em termos dos serviços públicos, em termos das suas necessidades básicas, de um modo economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Essas são as cidades sustentáveis. Agora, para chegar nisso, nós temos que sair da ideia teórica de sustentabilidade e ingressar no universo das soluções práticas singulares, adequadas a cada situação. Então vamos dar um mergulho agora na sustentabilidade na prática. Perfeito. Começando pela sustentabilidade na gestão de resíduos sólidos. Perfeito. Muita gente pensa que resíduos são aquelas sobras do processo produtivo. Na verdade, tudo que a humanidade produz todos os dias, mais cedo ou mais tarde, vai acabar parando no lixo. Nós temos, por exemplo, no município de São Paulo, um volume equivalente ao estádio do Pacaembu por dia se acumulando. Então, nossas roupas, nossos móveis, tudo isso, mais dia menos dia vai para o lixo e é insustentável essa situação atual. Nós temos que encontrar uma outra solução. O Brasil, felizmente, hoje tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tive a honra de participar dos debates na Câmara dos Deputados e no Senado para a elaboração dessa política e sua implementação, estou certo, vai significar um grande marco, uma revolução no país. No entanto, isso está demorando um pouco. Nós não estamos ainda conseguindo fazer com que ocorra na velocidade certa. Um ponto central seria a implantação de centrais de reciclagem integral de resíduos, tanto do lixo domiciliar, tanto do entulho da construção civil, podas de árvores e uma infinidade de outros materiais. O que vinha assustando muito as prefeituras era a ideia de que poderiam ter dispêndios muito grandes de investimento e os municípios eram tão carentes, não têm recursos. Os prefeitos estavam assustados com ter que gastar muito para a implantação das centrais de reciclagem. Mas desde 2004, no Brasil, nós temos a legislação de parcerias público-privadas. Então, ficou amenizado esse problema, talvez até desapareceu. É uma questão apenas de lançar mão do investimento privado
para viabilizar as centrais de reciclagem. Agora, numa versão um pouco mais avançada do que se pensava anteriormente, fazendo com que a gente não apenas execute a triagem de materiais, mas principalmente o valor agregado desses materiais possa ser aproveitado. Por exemplo, no caso do plástico, nós temos observado que cooperativas fazem laboriosamente um trabalho de separação e vendem a R$ 1.000 uma tonelada. Mas se tivessem produzido, por exemplo, um saquinho plástico, agregando valor, poderiam vender a R$ 10.000 a tonelada. Decuplicariam o valor. Então, é um grande fator de economia para as prefeituras, que usam saquinho, por exemplo, plástico na sala de aula, nos postos de saúde, nos prédios públicos municipais, utilizar esses materiais. É um exemplo apenas de como a gente pode praticar reciclagem envolvendo o setor privado e dando muita economia para as prefeituras também, que vão gerar empregos. Lixo, na verdade, não existe. É um olhar equivocado sobre matérias-primas preciosas. É o único produto da economia, o lixo, com preço negativo. A gente tem que pagar para se livrar dele. Dessa forma, nós fazemos com que aquilo que é um problema se transforme numa grande solução para a gestão pública e no interesse de toda a sociedade. Podemos afirmar que a reciclagem do lixo é economicamente viável? Com toda certeza, absolutamente viável. Esses exemplos de valorização que eu dei agora demonstram claramente que nós podemos decuplicar o valor econômico daquilo que estaria sendo separado e que, do contrário, se for levado para um aterro, nós temos que pagar, as prefeituras estão pagando, às vezes, R$ 100 para transportar. E no litoral norte de São Paulo, a gente encontra pagamentos até R$ 240 chegou a acontecer para transporte e disposição final de resíduos. Isso é uma sobrecarga gigantesca para as prefeituras. Desaparece uma sobrecarga desse tamanho, descomunal, os aterros passam a existir, ainda não dá para fazer o aterro zero, mas na Holanda já se recicla 97% dos resíduos sólidos. Então nós podemos aproveitar isso muito bem em benefício da sociedade, com enorme economia para todos. No seu livro, Os Bilhões Perdidos no Lixo, o senhor afirma que, ao mesmo tempo em que cresce o volume de lixo produzido, resultante do aumento de consumo, são cada vez mais onerosas, raras e distantes as alternativas tradicionais disponíveis para a sua disposição final. E aí o senhor menciona as prefeituras, que mal conseguem arcar com os imensos custos envolvidos, a poluição ambiental que não para de crescer. E aí vem a solução da reciclagem. Como é que isto evoluiu desde a primeira edição do seu livro até agora? A primeira e mais importante evolução foi a edição da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 10.305, de 2 de agosto de 2010. Isso foi uma verdadeira revolução no Brasil. Não se produziam todos os resultados que essa política exige, mas muito se avançou. Por exemplo, planos de resíduos são exigidos de todos os municípios e são pré-requisito para que os municípios possam captar recursos junto ao governo federal para implantar as soluções. Então, os municípios começam a se movimentar também no sentido da elaboração desses planos. A proibição dos lixões foi uma evolução fundamental. Hoje nós estamos caminhando para uma erradicação dessa imensa chaga social, econômica que nós temos hoje ainda no Brasil. Então isso também é uma evolução gigantesca. E de uma forma geral, a questão ambiental, ela acaba sendo modificada. Nós temos um benefício ambiental muito grande, porque as pessoas passam a não ter mais condições de trabalhar dentro desse ambiente inóspito e capaz de criar situações de adoecimento também. Então as pessoas saem do lixão e vão para centrais de reciclagem, saem daquela condição inadequada e ganham todos, né? Emprego, renda, municípios, uma grande evolução. O senhor mencionava a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Certo. O professor Sabetay Calderoni esteve conosco logo depois da sanção e vigência dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010. Há necessidade de otimizar, de melhorar a política nacional? Na verdade, não. O principal seria implementá-la.
O que está faltando hoje é um esforço maior do governo federal, do governo dos estados, no sentido de fazer com que as centrais de reciclagem integral de resíduos sejam implantadas, que o lixo passe a ser aproveitado. E aí eu cito a questão do entulho, por exemplo. Ele tem sido muito pouco focalizado hoje. É preciso apertar um pouco os parafusos da implantação da política na área do entulho. Hoje, a palavra que sintetiza o que ocorre com o entulho da construção civil e de demolições é a palavra clandestinidade. Hoje, como a lei é diferente para o resíduo domiciliar e para o entulho, existe uma dificuldade maior, porque pela lei cabe às prefeituras recolher o resíduo domiciliar, mas é obrigação do gerador do resíduo, do entulho, do resíduo de construção civil, de ele fazer a disposição correta desses materiais. E isso muitas vezes não acontece, ele entrega muitas vezes esse material para um caçambeiro, que rapidamente volta, dizendo, já dei conta disso tudo, e aí as coisas se perdem. É preciso que haja uma focalização. Inclusive, uma proposta nossa, no sentido de que haja uma legislação que faz com que a prefeitura já exerça esse papel em relação ao entulho, de fazer com que, no licenciamento mesmo das obras, já tenha que haver, no pagamento da licença de construir, um pagamento também pelo transporte e reciclagem do resíduo. Isso daria direito ao construtor a um voucher, esse voucher seria entregue ao caçambeiro, e o caçambeiro só poderia converter esse voucher em dinheiro na hora de entregar numa central de reciclagem de resíduos esses materiais que ele coletou. Aí nós teríamos um risco menor. Falta também, não, professor, uma conscientização cidadã, não? De fato, mas eu acredito que nesse caso o papel principal está nas mãos do governo e das prefeituras. É claro que cada um de nós tem um papel a cumprir, muita gente faz a separação domiciliar, faz carinhosamente isso, mas às vezes se sente traído quando vê que aquele lixo que foi separado, aquele resíduo separado em casa com carinho, foi coletado pela prefeitura e foi misturado com os demais resíduos e jogado no aterro. Então a população recua da sua disposição de fazer a sua parte. É preciso que haja uma integração entre a ação dos munícipes e do governo. Como é bom a gente conversar com gente que sabe e faz acontecer. Como hoje, o professor Sabetay Calderoni, convidado do Diálogo Nacional, e que está nos falando sobre esse tema do momento, que mexe com todos nós, a sustentabilidade. Na prática, apontando soluções para o caso brasileiro. Professor, vamos falar agora sobre a sustentabilidade aplicada à solução desta crise hídrica preocupante? Sim, realmente a crise hídrica é uma crise que nós não precisaríamos ter e poderíamos não ter tido. Começamos observando o absurdo que é os furos na rede, nas tubulações. Nós estamos desperdiçando 1/3 de tudo aquilo que é tratado de água, por exemplo, em São Paulo. No Nordeste, esse programa é um programa nacional. No Nordeste, nós chegamos a 70% de perdas. Não é possível gastar tanto dinheiro tratando água, uma água preciosa, muitas vezes difícil de se obter, e aí depois perder 70% ou mesmo 1/3 dela aqui. Foi feito o cálculo que em São Paulo, se nós pudéssemos ter o faturamento dessa água que é perdida, nós conseguiríamos faturar 1 bilhão por ano, que é mais ou menos o que a Sabesp vinha investindo. Seria o valor todo do investimento. E ainda com grande economia nos custos do tratamento, porque nós estamos perdendo 1/3 do custo todo de tratamento. E outra coisa, através desses furos, conforme questões ligadas à pressão, nós temos a entrada de água de chuva, até de esgoto, então um prejuízo à qualidade da água. Isso é o primeiro absurdo que nós temos que coibir. Então um esforço muito grande, tapando os furos, trocando a tubulação, e não adianta dizer que são tubulações muito antigas e tal, que não dá para descobrir onde estão. É fácil descobrir, só saber. O hidrômetro já existe há muito tempo. Quanto é que está entrando de um lado, quanto é que entra do outro, entre os registros dá para saber mais ou menos onde está. O custo de troca da tubulação é ínfimo perto da economia gigantesca que se faz se nós fizermos algo em prol de tapar os furos da rede, evitar perdas.
Então, o desperdício está em todo lugar. Essa é uma solução sustentável. Ela se paga. A troca das tubulações se paga com a economia que se faz. Mas existem muitas outras soluções hoje e alternativas disponíveis. Se fizermos a conta, vamos dizer que, por exemplo, São Paulo e muitos lugares do Brasil, chove mais ou menos 1.500 milímetros por ano. Isso equivale a 1,5 metro de chuva em qualquer recipiente. Ou seja, numa residência que tenha 250 metros quadrados, 1,5 metro daí é 375 metros cúbicos, 375 mil litros por ano. E o consumo de uma família é de muito menos do que 1 metro cúbico por ano. Se fosse 365, seria 1 metro cúbico por dia. Não chega a ser de meio. Então, chove em cada residência o dobro da água que a família precisa consumir. Se for só captada do telhado, já dá para resolver o problema de consumo, pelo menos da quantidade de água. O aproveitamento da água de chuva nas residências é muito interessante, reduz a conta de luz, a conta de água. Isso também é algo sustentável, porque se paga. É um empreendimento altamente viável para as famílias e que dá segurança hídrica. Essa política de distribuição de cisternas que o governo federal fez, 1 milhão de cisternas é o plano, ele não decolou muito bem. Ele funciona e funciona em alguns lugares, mas foram encontrar as prefeituras onde as cisternas estão lá para serem distribuídas e os prefeitos às vezes não distribuem. Então existe muito desperdício também dessa oportunidade de se resolver, às vezes no semiárido, em lugares em que é muito mais preocupante essa falta de água. Nós temos condições de aproveitar melhor a água subterrânea, os poços, os aquíferos. Isso já está estudado. A hidrogeologia nos diz aonde podemos captar. A estimativa é de que nós podemos ainda captar o dobro de água para poços. Há lugares remotos, municípios às vezes de baixa população em todo o Brasil, tem muitos povoados interiorizados em que não é economicamente viável se distribuir uma rede de água. O poço ainda é uma grande solução e é possível tratar essa água. Às vezes a gente vê populações muito pobres se servindo de poços, mas aí a gente vê a pessoa hipertensa, morrendo de ataque cardíaco, de AVC e não entende por quê, se ela come tão mal. Porque a água tem sal, é água salobra. Então, é possível dessalinizar essa água a um custo muito baixo e suprir água de poço com tubulações adequadas, como já acontece em muitos municípios, em muitos recantos do Brasil. São soluções sustentáveis. Existe o aproveitamento potencial também da água do esgoto. Isso se faz em muitos países, se cogita fazer agora em São Paulo, no Brasil. É perfeitamente possível, perfeitamente adequado. Bill Gates, agora há pouco, acabaram de beber água de esgoto, mostrando como isso é viável, como é possível, dando exemplo para todo mundo. Em Israel se faz intensivamente também. É uma água que pode ser muito bem aproveitada. E uma solução extraordinária também para a crise hídrica é a dessalinização da água do mar. Até um tempo atrás se imaginava que os custos eram proibitivos. Hoje se sabe que é perfeitamente possível tratar 1 metro cúbico de água do mar a R$ 1,50, quando hoje os custos que a Sabesp exibe são de R$ 2,38 por metro cúbico. Ou seja, está até competitivo o tratamento da água do mar. E aí nós teríamos, como no Brasil a população costeira é muito grande, nós podemos estar atendendo essa população sem perturbação e sem ter que subir com a elevação, a adução dessa água. E aí, por exemplo, a região de São Paulo não precisaria mandar para Santos a água, não precisaria mandar para as litorâneas, sobraria mais água nessas outras regiões de planalto e altiplano. É uma grande solução que o mundo todo adota. Israel não viveria sem essa água e nós sabemos que 72% de toda a água vai para a agricultura. O grande consumidor é a agropecuária. Então, é preciso também um esforço intensivo sobre a questão da irrigação. Há formas mais adequadas e mais econômicas de se fazer a irrigação. Gotejamento é uma delas, também a seleção de culturas, segundo o zoneamento que leva em conta as disponibilidades hídricas, que hoje já se faz um pouco à força aí, em certos lugares está se proibindo de plantar hortaliças e tal, mas é possível então se equacionar a questão da agricultura, que é a grande consumidora, e aí nós temos soluções sustentáveis também para a crise hídrica que hoje existe e que podemos evitar no futuro. Vamos dar um mergulho agora na sustentabilidade aplicada à solução da crise energética. Lembrando que no nosso último programa, o professor Sabetai falou sobre a
produção de energia elétrica, por exemplo, a partir do lixo. Não é? As tecnologias como incineração, processos biológicos, etc. Eu apenas cito isso como um trailer, já que no próximo bloco vou pedir para o professor falar sobre a sustentabilidade aplicada à solução da crise energética. Perfeito. O professor Sabetay Calderoni é hoje o convidado do Diálogo Nacional. Nós estamos aí explorando o professor no tema que ele é realmente um mestre, que é o problema das soluções para o caso brasileiro e a sustentabilidade na prática. Falamos sobre resíduos sólidos, a crise hídrica, a crise energética agora. Perfeito. O senhor, no bloco anterior, se referiu à utilização dos resíduos sólidos para auxiliar na solução da crise energética. E realmente a crise é muito grande hoje, risco de apagão muito grande e um custo gigantesco em função da utilização intensiva das usinas termoelétricas, que além de poluentes, elas têm um custo elevadíssimo para todos nós. E ainda está tão intensivo o uso delas que estamos com o risco de não ter tempo nem de fazer manutenção. O problema é grave. Realmente, a contribuição da reciclagem do lixo é muito grande, mas não tanto na produção e principalmente na conservação da energia. Quando nós praticamos a reciclagem do lixo, é muito mais correto e mais adequado não praticar a incineração. É para gerar a partir do lixo, e sim evitar o consumo de energia na produção. Por exemplo, no caso da latinha de alumínio, se nós observarmos, a produção de alumínio gasta bilhões por ano com energia elétrica. É um processo eletrointensivo. No entanto, a economia de energia que se pode obter com a reciclagem da latinha é de 95%. A cada 100 milhões gastos, nós economizamos 95, só gastamos 5 quando reciclamos a latinha. Mas isso já se faz intensivamente no Brasil. Mas no caso do plástico, podemos progredir muito mais. A economia é de 71%. Se a gente pegasse o plástico e utilizasse esse plástico para a finalidade de gerar energia, através do seu poder calorífico, teríamos um ganho muito, muito menor do que aproveitando o mesmo plástico para fazer um novo plástico. O ganho com a reciclagem é o dobro. A perda termodinâmica é muito grande quando a gente queima. Além do problema ambiental, que é sempre grave, embora haja filtros e tudo isso, é um custo muito elevado e o risco ambiental é muito grande. Então é melhor usar o resíduo sólido para conservação de energia. O vidro traz muita economia quando nós reciclamos, o papel, muita economia quando nós reciclamos, o plástico, a lata de aço, lata de alumínio, tudo isso traz muita economia. Então a grande contribuição da reciclagem é na economia, na produção de novos materiais. Mas nós temos soluções para a crise energética que não ficam apenas restritas à área dos resíduos sólidos. Hoje, a legislação está estabelecendo que é obrigação das prefeituras cuidar da iluminação pública. Então, é imperioso que haja uma troca de lâmpadas incandescentes e menos eficientes pela iluminação à base de LED. Além dos ganhos em segurança pública que nós podemos obter a partir disso, parcerias público-privadas nessa área produzem extraordinários ganhos para a população. A lâmpada incandescente, por exemplo, isso é importante para o telespectador, nos nossos domicílios, é bom o telespectador lembrar que a lâmpada incandescente, ela gasta 96% da sua energia apenas com calor e só 4% para iluminação, ao passo que o LED usa 100% da sua energia para iluminar. Então, é uma mudança significativa transformar o nosso consumo de lâmpadas incandescentes em consumo de LED. É muito importante essa troca, tanto para as prefeituras como nas residências. Agora, existem também outras questões importantes nessa área. A energia solar, a energia eólica, hoje em dia já são competitivas. Nós tivemos em 2013 no Brasil leilões com energia eólica a preço competitivo. Mas a palavra de ordem hoje do setor energético tem que ser planejamento. Vamos ver o que aconteceu com a energia eólica no Nordeste. Foi um drama muito grande. Ficaram prontas a nossa energia eólica disponível e o governo tendo que pagar por essa energia, mas nós não pudemos usá-la porque não havia linhas de transmissão.
A linha de transmissão tem que ser feita, é uma questão de planejamento. Essa falta de planejamento leva a gigantescos custos, a necessidade de usarmos energia térmica, quando nós temos uma energia limpa, disponível, pela qual nós estamos pagando sem utilizar. Então é uma irracionalidade sobrecarregar o consumidor agora com um custo que ele não precisaria ter e ainda colocar o país em risco de apagão, de falta de suprimento de energia elétrica. Existem a PCH é muito bom, nós somos um país abençoado nessa área de energia. Temos uma disponibilidade de sol, energia solar, vamos ter agora pela primeira vez, ou talvez pela segunda, leilões de energia solar, mas que não são competitivas. É preciso desenvolver essa tecnologia, baixar os custos, é perfeitamente possível utilizar energia solar, energia eólica, PCHs e fazer o smart grid, aquela rede através da qual nós podemos gerar em casa energia. Isso na Alemanha hoje está difundido, uma percentagem elevadíssima do consumo de energia na Alemanha é feito, eles não têm tanto sol como a gente, pelas próprias residências e pelas próprias fazendas, e vendem para o setor público essa energia. Só que hoje estão tributando isso no Brasil. Então, essa alteração de tributação vai permitir que a gente consiga fazer com que os cidadãos produzam a sua própria energia e ainda vendam para a rede, reduzindo os custos. Essa é uma solução altamente sustentável também. O professor Sabetay Calderoni está nos falando hoje sobre a sustentabilidade na prática e apontando soluções para o caso brasileiro. Como agora nós vamos pedir a ele que mergulhe no tema soluções do déficit habitacional. Realmente, o déficit habitacional não precisaria existir no Brasil. É algo de absolutamente insustentável e desnecessário. Os dois maiores custos que existem para a gente resolver a questão do déficit habitacional são os custos dos terrenos e o custo da infraestrutura. Se nós fizermos a verticalização das favelas, nós podemos resolver diminuir, minimizar esses dois custos. Hoje, por exemplo, cidades como São Paulo, nós temos favela de Paraisópolis, favela de Heliópolis, gigantescas, e no Brasil todo temos favelas. E fiz uma análise da topografia das favelas no Brasil como um todo, e percebi que 55% da área das favelas é plana. Nós temos áreas planas nas favelas. E uma parte, sim, com áreas sujeitas a deslizamentos, temos áreas de invasão, de várzeas, altos riscos, e toda hora nós temos deslizamentos, perdas humanas, perdas patrimoniais, problemas ambientais com essas áreas de invasão, próximas inclusive de represas. Essas áreas são péssimas, né, em termos ambientais e sociais. Se nós fizermos edificações verticalizadas nas favelas, nós conseguiremos resolver todo o déficit habitacional, apenas utilizando 15% das áreas das favelas brasileiras e a área plana apenas. Se usar só 30% das áreas planas e 15% da área total das favelas, nós conseguiríamos deslocar essas populações que hoje estão, às vezes, até na própria favela, em áreas sujeitas a deslizamentos, retirar a população que está nessas áreas das várzeas, e eles vão para locais onde o terreno é muito mais barato, porque você pode simplesmente fazer um acordo com aqueles que estão ocupando o térreo e dizer, olha, daqui a pouco eu vou dar uma indenização e você vai morar aqui, digamos, em algum lugar que esteja saindo população das próprias favelas, você vai receber, em troca dessa sua casinha aqui, precária geralmente, você vai receber um apartamento dentro de um condomínio. A ideia, o estudo mostra que com edificações de 12 andares apenas, com elevador, porque dizem que pobre não pode ter elevador, tem que ser o esquema Singapura em que as pessoas têm que se submeter a subir 6 andares a pé. Pode ser criança, pode ser idoso, tem que subir 6 andares, esqueceu alguma coisa, levou as suas compras, 6 andares. É um flagelo muito grande. Hoje os elevadores não precisam mais necessariamente de uma casa de máquinas. Isso foi uma evolução muito grande na tecnologia. Então, eu sonhei com isso, fui ver a favela Paraisópolis e já vi que tem vários prédios assim implantados, de 12 andares, os prédios verdes muito bonitos, às vezes com 100 metros de extensão, mas com 12 andares, já existem alguns prédios assim, e a ideia é que aí sobra muito espaço, podem se rasgar grandes avenidas, nós temos já hoje em Paraisópolis a Avenida Hebe Camargo, rasgar grandes avenidas. Depois uma dezena mais ou menos de prédios verdes, eu vi uns cor-de-rosa, depois você tem espaço para implantar áreas em que a gente tem playground para as crianças, que tem estabelecimentos de saúde, FATEC,
os estabelecimentos de educação técnica, temos AMAs, né, escolas e estabelecimentos de saúde para a população que vive nessas localidades, que não tinha os becos, aqueles lugares em que não podia nem entrar o caminhão de lixo, diminuem, você pode iluminar as avenidas, aumenta a questão da segurança. O custo é muito baixo, porque não tem que comprar terreno lá longe, e o terreno barato longe obriga o governo a pagar por uma infraestrutura muito cara. Nessas favelas já estamos cercados da infraestrutura. Então isso seria uma grande solução sustentável para a solução do déficit habitacional, lembrando de que temos um aditivo para melhorar essa situação, que é o uso do entulho. Se houver também nessas áreas que ficam liberadas, com essa verticalização nas favelas, se utilizarmos uma parte dessas áreas para reciclagem de entulho, para a fabricação de tijolos, por exemplo, nós desenvolvemos alguns tijolos encaixáveis, que têm furos verticais e horizontais, onde passa a tubulação, parte hidráulica, elétrica. Nós temos uma velocidade de construção, artefatos podem ser produzidos com a reciclagem do entulho. Então o custo da construção diminui muito, e ainda temos oportunidades de emprego e renda para as famílias, inclusive que já estão habitando esses recantos. São Paulo e algumas outras cidades, poucas infelizmente, mas em São Paulo há uma verdadeira guerra a favor da mobilidade urbana. O governo do estado de São Paulo está investindo bilhões na solução do problema da mobilidade urbana através da expansão das linhas do metrô e das linhas dos trens urbanos. Como é que o professor Sabetá enfoca o problema da sustentabilidade aplicada à mobilidade urbana? Nós estamos vendo que não caminha o programa de expansão do metrô nem no Brasil, nem em nenhum lugar do Brasil, nem em São Paulo, nem em lugar nenhum do Brasil. Está indo muito devagar. Em São Paulo está se conseguindo inaugurar 1, 2 estações por ano. Estamos desenvolvendo 6, 7 linhas de metrô, mas muito pouco se consegue inaugurar. Estão se desfazendo agora as licitações, novas empresas têm que ser contratadas, a coisa não está indo muito bem esse programa. Seria muito boa como solução. Os custos são gigantescos. Existem algumas alternativas, enquanto isso, o metrô é importante, mas nós temos uma coisa que é muito cara, e custa muito caro por quilômetro para ser implantado. Nada contra, mas existe um problema de gestão pública nessa área. Talvez vamos ter a oportunidade de conversar sobre esse problema de gestão dessas obras que se arrastam e não terminam. Mais adiante vamos falar sobre isso. Mas existem algumas coisas muito simples e muito importantes que podem e devem ser feitas na área de mobilidade urbana. E tem a ver tudo com o meio ambiente também. O trólebus. O trólebus é uma solução muito importante. Hoje, o trólebus não é aquele trólebus antigo do suspensório que caía. Hoje ele consegue ficar lá firminho e não desaba. Então nós temos o trólebus que é uma forma sustentável, ambientalmente correta de se fazer o transporte público. É muito mais barato se usar o trólebus do que em termos de manutenção, em termos de consumo de combustível e em termos de poluição ambiental do que se utilizar esses ônibus que a gente vê hoje. Uma outra solução, eu estive na Austrália recentemente, viajando Londres e outros países, a gente vê o ônibus de 2 andares. Isso não é nenhuma invenção recente, é antiquíssimo. No entanto, nós não usamos ônibus de 2 andares aqui. E estudamos isso, muitos locais onde poderia ser aproveitado. Usar um ônibus de 2 andares equivale a criar o dobro de vias. É como se nós tivéssemos construído o dobro de corredores. Num corredor como a Avenida 9 de Julho, por exemplo, se for possível, nós estamos criando o equivalente a mais um corredor todo, que é muito caro fazer uma desapropriação para fazer mais vias de transporte. O ônibus de 2 andares resolve muito desse problema. Em vez de fazer um ônibus articulado, triarticulado, gigantesco, que atravanca o nosso trânsito, se fizermos uso para cima, verticalizar também, isso também ajuda muito no transporte público e diminui o espaço. Às vezes nós temos aquele paredão imenso de ônibus em algumas vias, né? Isso pode também ajudar numa solução sustentável na questão da mobilidade. Planejamento também é uma outra alternativa. Planejamento das linhas, me disseram os especialistas que com um replanejamento das linhas de ônibus nós poderíamos melhorar muito o trânsito, diminuir a duração das viagens e ter uma grande economia de tempo de viagem e também de economia de combustível para as empresas.
É muito bom fazer isso. O semáforo inteligente, isso é alguma coisa que se paga em termos de mobilidade. Nós não estamos tendo semáforo inteligente implantado na extensão e na necessidade de que São Paulo necessita. É uma coisa de planejamento e não tem grandes custos. Existem também outras alternativas adaptadas ao Brasil. Hoje em São Paulo não se pode usar tanto, mas o transporte fluvial se usa muito. Casualmente eu estou ainda sob o impacto da viagem à Austrália, em Brisbane, uma cidade que usa muito o transporte fluvial. E marítimo, às vezes. Em alguns lugares do Brasil se usa isso, no Rio de Janeiro se usa um pouco também. Existe mais oportunidade de transporte. Para o transporte de cargas, inclusive, até em São Paulo se usa bastante isso. As hidrovias são uma grande solução para o transporte de cargas. Hoje nós temos que fazer com que o programa de hidrovias, ele caminhe. O Rio Tapajós, o Rio Tocantins, por exemplo, se tivermos a condição de fazer com que a produção agrícola do Brasil, Mapito, Mapitoba, né, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, essas regiões do Cerrado, muitas vezes, tem uma produção magnífica e tem que ser escoada aqui pelo sul, sudeste. Eles têm que caminhar por via rodoviária 2.000 quilômetros para depois subir novamente. Assim não, diretamente pelo rio, evita de descer 2.000 quilômetros por via rodoviária e sobe pela via fluvial. A economia do transporte fluvial em relação à rodoviária é de 16 vezes. O transporte fluvial é 16 vezes mais barato do que o transporte rodoviário e 4 vezes mais barato do que o ferroviário. Então nós temos uma solução extraordinária para o transporte de cargas, evitaria congestionamentos por aqui, pelo sudeste e nas regiões portuárias, e teríamos uma proximidade muito maior dos mercados da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos. Nós teríamos uma proximidade gigantesca desses mercados e poderíamos então ter um grande ganho também de mobilidade que afeta o meio urbano e que afeta também o transporte, a agricultura de uma forma geral. São muitas as soluções, talvez nosso tempo não seja suficiente para isso, mas dá para ver que podemos avançar muito na área de sustentabilidade também em transportes e mobilidade. Neste final do bloco, eu não vou ousar perguntar ao urbanista Sabetay Calderoni, como é que o senhor está vendo esse projeto de construir, entre aspas, vias para os ciclistas? São Paulo está infestado agora de vias e praticamente inutilizadas, né? Ou inutilizáveis. Essa pergunta é muito boa e leva também a uma complementação do que eu estava pensando. O ciclista e o motociclista são dois grandes temas que a gente deveria focalizar. Realmente, não adianta pintar um espaço, tem que ver a densidade de ocupação, o efetivo aproveitamento dessas vias e os horários em que são aproveitáveis. Existe em São Paulo uma via chamada Eliseu de Almeida. Essa via passa a maior parte do dia sem utilização. Enquanto isso, nós temos acidentes sem fim com motocicletas. A questão da motocicleta hoje em mobilidade é uma questão gravíssima. Nós temos os hospitais, as alas de ortopedia abarrotadas hoje de acidentes e perdas humanas gigantescas e econômicas também. O que se precisaria fazer é uma racionalização na questão das ciclofaixas, das ciclovias e uma segregação da motocicleta, saindo das vias preferenciais, indo para vias paralelas de mão única, central, numa área central, mas essa segregação tem que ser feita através daquelas estruturas de concreto de uns 40, 50 centímetros de altura, em que não haveria possibilidade de trafegar entre os automóveis. Então uma via de mão única teria automóveis à direita, automóveis à esquerda, e no centro as motocicletas poderiam estar trafegando e poderiam só transitar para a direita ou para a esquerda nos faróis, numa área restrita um pouco antes da travessia de pedestres. Isso minimizaria imensamente o número de acidentes, diminuía perdas humanas, custos gigantescos, os hospitais agradeceriam muito, quer dizer, sobraria mais condições de atendimento da população e nós teríamos, é verdade, talvez uma diminuição na velocidade das motos, mas um grande benefício para o próprio motociclista e uma paz enorme para o tráfego de caminhões, para o tráfego de automóveis, para o tráfego de ônibus. Hoje o convidado do Diálogo Nacional é o professor Sabetay Calderoni. Nesse último bloco, já que nos anteriores o professor deu um mergulho na sustentabilidade na prática e as soluções para o caso brasileiro,
vamos analisar a sustentabilidade aplicada à segurança pública e à gestão pública. Perfeitamente. O que a gente observa, primeiramente falando sobre segurança pública, é que hoje a política de segurança pública que estamos adotando, ela é absolutamente insustentável. O Brasil está investindo, infelizmente, hoje, no crime organizado. É lamentável dizer isso. Hoje a taxa de encarceramento é gigantesca no Brasil. Nós temos 600 mil presos no país. Entretanto, doutor Rui, 44%, o telespectador talvez não saiba disso, 44% das pessoas que estão presas no Brasil, dessas 600 mil pessoas, estão na seguinte situação: ou a pena já foi cumprida e deveriam estar soltas, ou não foram sequer julgadas. E essas pessoas que estão presas lá, elas estão engordando as fileiras do crime organizado. Por quê? Cada pessoa presa é um refém do crime organizado. Não só aquele que está preso, mas as suas famílias também. A família do preso, quando ele está naquela situação de alto risco dentro de uma cadeia, que não é só uma escola do crime, mas também obriga a uma entrada no crime organizado, faz com que a família pague um pedágio econômico para o crime organizado e ainda tenha que atuar, às vezes, eles chamam o salve, tem que fazer atuações ou de receptação, ou mesmo ataques à polícia, ou assaltos, tem que atuar no crime organizado. Então, nós temos um exército todo, dentro e fora dos presídios, sendo engordado pela política de segurança pública, que mantém o encarceramento com custos elevadíssimos, inclusive, e numa situação de superlotação. Agora nós estamos vivendo, por exemplo, uma crise de calamidade pública no Rio Grande do Norte, com rebeliões sistemáticas. Agora tivemos mais uma rebelião. As Forças Nacionais de Segurança foram chamadas ao Rio Grande do Norte para aplacar isso. Em Pedrinhas nós temos isso, no Maranhão toda hora. A questão da superlotação é um problema gigantesco. E não há uma política de se fazer com que haja uma reintegração social do preso, não há uma política adequada nos presídios. Hoje, nós temos tão poucos funcionários, tão poucos agentes penitenciários, uma das reivindicações, às vezes, dos presos é mais agentes penitenciários. Às vezes, nós temos meia dúzia de agentes penitenciários para 2.000, 3.000 presos. As cadeias foram entregues ao crime organizado, elas é que fazem a gestão e fazem acordos para manter a coisa funcionando. Uma das alternativas sustentáveis que são aventadas e adotadas em alguns lugares do mundo, inclusive até no Paraná já se começou a fazer isso, é a da parceria público-privada na gestão de presídios, com um acompanhamento social. É muito importante isso. Existe hoje uma novidade importante no Brasil nessa área de segurança pública, que é a audiência de custódia. Isso é muito bom em prol dos direitos humanos. Em vez de se prender o indivíduo, a polícia prende e leva direto para a cadeia, para evitar algum eventual abuso, alguns problemas, passa-se primeiro pelo juiz, que faz um exame da situação física e da situação até pregressa daquela pessoa que foi presa, para ver se é recomendável a prisão provisória ou não, se é adequada, se é permissível, se é possível fazer isso. Então, essa audiência de custódia é muito importante, uma inovação que São Paulo está implantando e que deve ser implantada no Brasil. Existe também um mecanismo de prevenção e combate à tortura através de uma comissão que foi criada no Brasil com representantes de ONGs, organizações não governamentais, representantes do governo, especialistas nessa matéria e que tem o direito de fazer inspeções ocasionais nos presídios, conversar diretamente com os presos sem prévio aviso. Isso é muito útil e muito aplicável também, daqui podemos passar para o tema da gestão pública. Comissões como essa, comissões de usuários, podem ser muito úteis também para nos ajudar na questão da gestão pública. Isso é um problema gravíssimo. Nós podemos ter, por exemplo, foi feita uma auditoria em São Paulo recentemente na questão dos ônibus e se observou que a frequência contratada não vem sendo cumprida. 9 entre 10 situações não é uma frequência, a frequência contratada não está sendo cumprida pelas empresas. Os usuários podem perfeitamente fazer isso. Em muitos países, e no Brasil seria perfeitamente viável, até aparecer o horário em que o trem, em que o ônibus vai comparecer em cada ponto. As pessoas podem ter essa previsibilidade. Não só a frequência não é cumprida, como nós temos um problema do espaçamento do intervalo entre a vinda dos ônibus. Essa é uma questão muito importante. Agora, a questão da gestão pública é muito mais grave. Nós falamos há pouco no metrô,
os temas de sustentabilidade estão muito imbricados um com o outro. Obras públicas que nunca terminam. Isso é um problema gravíssimo de gestão pública. Esse caso da Transnordestina, a questão da transposição do Rio São Francisco, os metrôs que nunca terminam as obras, orçamento explosivo, agora o caso do Petrobras é muito importante, a refinaria Abreu e Lima, por exemplo, começou com um orçamento, sei lá, acho que da ordem de 3 bilhões, está em 30 bilhões, decuplicam-se os orçamentos, aditivos são oferecidos. Além de fazer com que a Petrobras, esse é um caso especial, não desfrute dessa possibilidade de não ter que fazer licitações, a lei de licitações tem que ser aplicada também à Petrobras, não só às demais obras públicas, é preciso que se cuide de que haja uma condição de que não possam se alongar tanto essas obras públicas. E qual seria o mecanismo para se evitar que se alonguem tanto? Uma solução que vem sendo aventada e debatida, quem defende muito isso hoje é o professor Modesto Carvalhosa, não sei se já foi convidado aqui, o doutor já foi convidado, imagino que sim, é a questão do performance bond, um seguro de performance. Existem algumas modalidades que podem ser adotadas. Uma delas é o da seguradora auditora. A seguradora, ela tem o papel de cobrar um seguro para garantir que aquela obra seja entregue no prazo. Mas ela vai auditar também aquela obra, é um ente do setor privado, inclusive, que vai auditar a obra mês a mês, ver se o cronograma físico-financeiro está sendo adequadamente cumprido. E aí, nós veríamos, se houver um atraso, aumenta o pagamento do seguro a cada mês. Então haveria o interesse da seguradora em fiscalizar, porque aumentaria a sua renda. Mas a empreiteira teria que calcular muito bem os prazos de entrega. E depois haveria um gatilho. Depois de um certo grau de atraso, não poderia mais ser continuada aquela obra, se perderia essa licitação. Então, são mecanismos para evitar esses atrasos contumazes e gigantescos que a gente tem visto. Também a questão do funcionalismo público é uma questão muito importante. A questão, por exemplo, da motivação. Muitas vezes a gente vê o funcionário público que não tem tanta motivação em desenvolver o seu trabalho. Seria uma solução importante para isso também que houvesse uma remuneração e um plano de carreira dos funcionários públicos associados ao seu desempenho. Eles devem, por exemplo, ter metas. Se, por exemplo, o professor, quando os seus alunos evoluíssem no ENAD, nos exames nacionais de avaliação, os alunos evoluindo, a remuneração do professor melhora, ou ele ganha mais pontos na carreira. Isso distinguiria os que se esforçam mais e que querem atingir as metas daqueles que não atingem. A meritocracia. Meritocracia. Quer dizer, isso foi implantado no Brasil, existe no Paraná, em Minas Gerais também já existe, em São Paulo existe em certa medida. Não é nada de uma novidade extraordinária, mas é muito importante que seja enfatizada essa solução. E a questão do controle social pelo usuário, como eu falei, os ônibus, os hospitais públicos, o usuário votando quando foi bem atendido, foi mal atendido. Nós temos que ter metas de atendimento e um controle social dessas metas. Acho que não temos tanto tempo para avançar muito mais nessas questões de gestão pública, mas existem soluções, existem caminhos, existem alternativas para melhorarmos em muito a gestão pública no Brasil. Mas o professor falava no tema da mobilidade urbana do metrô. Eu fiquei impressionado com o número de passageiros transportados pelo metrô de São Paulo em 2014. Beirou os 100 milhões de passageiros transportados nos quase 80 quilômetros do metrô de São Paulo. E também fiquei impressionado com as 14 obras em andamento, não é? E que provavelmente até o ano de 2017 e 2018 farão com que esse número de passageiros transportados duplique. Então, vale a pena realmente a gente investir em temas como esses que o professor Sabetay Calderoni mencionou na área da mobilidade urbana. Sem dúvida, o metrô é uma gigantesca oportunidade e mostra como a gente pode fazer com que o transporte público possa ser eficiente, possa atender a população. E vamos torcer para que a gente consiga desenvolver o metrô, os veículos leves sobre rodas também, essas alternativas até de monotrilho, que isso saia do papel e realmente consiga beneficiar a população como nós todos precisamos. Tivemos assim o privilégio de ouvir e ver o professor Sabetay Calderoni.
Ele que mergulhou nesse tema da sustentabilidade na prática, apresentando soluções para o caso brasileiro na área de resíduos sólidos, crise hídrica, crise energética, déficit habitacional, mobilidade urbana, segurança pública e gestão pública. Professor, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo ao Diálogo Nacional e proporcionado aos nossos telespectadores e internautas essa aula de cidadania. Dr. Rui, foi uma imensa honra estar novamente aqui no Diálogo Nacional e, particularmente, revê-lo nessa atuação brilhante que o senhor tem à frente desse programa. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira. E até o nosso próximo programa.